Residência da família Boer para entrevistar uma das pessoas de maior conhecimento da história de Americana. Boa tarde, seu Onofre Boer. Boa tarde. Seu Onofre, qual foi o primeiro membro da família Boer que veio da Itália para a Americana? Veio Joaquim Boer. Ele regimentou lá 27 famílias lá na Itália, né? E vieram para o Brasil porque eles queriam expandir, viver na lavoura, né? E quando chegaram lá na migração italiana em São Paulo, então o senhor Francisco Campos Filho, ele foi lá na migração e pegou as 27 famílias e trouxe tudo para a Americana. E eles, quando eles saíram da Itália, eles já sabiam que vinham para a Americana? Ou... Não tinha destino. Não tinha destino, porque eles tinham que aguardar algum fazendeiro que fosse lá apanhá-los para ir para a sua fazenda, né? Seu Onofre, de que região da Itália vieram essas 27 famílias? Da região de Pádua e província de Treviso. Isso é o sul sul da Itália. Né? E quando eles chegaram em Americana, o que o avô do senhor contou para o senhor, para o pai do senhor, o que eles encontraram em Americana? O senhor tem alguma... Bom, a Americana era uma estaçãozinha coberta de zinco, não tinha nem estação, né? Justamente porque pertencia a Santa Bárbara, mas não tinha nada, né? Tinha 4, 5 casas só, um comerciante, e o resto não tinha ninguém. Mas os americanos já tinham chegado, né? Já tinham chegado, só que, por exemplo, o nome de Americana é dos americanos, né? Mas na verdade é que eles foram tudo para Santa Bárbara. De modo que Americana, propriamente dito, só depois é que voltaram algumas famílias dos americanos para a Americana, né? E da Fazenda Machadinho, já existia alguma coisa? Já existia, a Fazenda Machadinho já existia, mas era de um outro senhor que eu não me lembro o nome no momento, né? Sim, sim. Bom, aí pode também. Seu Onofre, essas 27 famílias, elas trabalharam... Tudo na lavoura. Como elas trabalharam na lavoura? Como foi o trabalho dos primeiros imigrantes? Aqui, o primeiro imigrante italiano, eles vieram aqui pela fazenda Salto Grande, né? E lá eles trabalharam junto com os escravos. Agora, plantavam, naquele tempo, plantavam arroz, milho e café. E cana também. E eles moravam aonde? Moravam na senzala junto com os escravos. Não tinha local, não tinha casa, não tinha nada. Só posteriormente, então, logo em seguida, o Chico de Campo pegou lá os italianos, que trabalhassem como servente, era um bom pedreiro, e construiu uma casa para cada família dos imigrantes italianos, né? Então aí que começou a evoluir alguma coisa na Fazenda Salto Grande. Primeiro não, era só a senzala lá para todos os escravos. E o desenvolvimento, como é que foi, assim? Bom, ali foi um problema seríssimo, porque o Chico de Campo Filho, ele era político, se meteu na política. Sim. E torou todo o dinheiro do pai dele, infelizmente, né? E o velho se inteirou na dívida, não tinha condições de pagar sequer o alimento para a família italiana. Daí, nesse tempo, então, pegaram e sumiram todo de Americana, foram morar em Santa Rita. A maioria das famílias italianas foram embora todas, foram para Santa Rita. Mas como o patrão perdeu os escravos e perdeu os italianos, ele foi lá de novo, foi procurar meu avô para que trouxesse toda a família de volta, né? Então prometeu que ia pagar, porque ele não tinha dinheiro para pagar os italianos, não tinha dinheiro para pagar nada, nem alimento na fazenda não havia, né? Daí a razão porque os italianos foram embora, mas o Chico de Campo... alguns italianos ficaram, né? Não ficou ninguém. Não ficou ninguém. Saíram aí todos. Aí foi atrás. Aí o Chico de Campo, depois de uns 3 meses, ele procurou de novo meu avô, né? Que o meu avô era o líder da turma dos italianos.
E nesse inteirinho, então, ele dizia, olha, você volta lá para a Fazenda Salto Grande, que eu vou pagar vocês aqui, porque cada um tinha uma conta corrente, né? E tinha um crédito na fazenda, mas não tinha dinheiro para pagar e tiveram que ir embora. Aí ele prometeu que pagaria a cada uma das famílias aquilo que ele estava devendo, né? Mas infelizmente quando ele voltou, não sei, as coisas não iam muito bem, ele se inteirou mais ainda na dívida, né? Daí, passados uns anos, embora não tinha onde ir, esses italianos, não, então meu avô, uma tarde, ele foi e regimentou todos os italianos lá, disse, vamos pedir um pedaço de terra para cada um. Ele tem 3.000 aqui de terra, ele dando um pouco de terra para cada um, nós julgamos satisfeito, né? E foi o que foi feito. Então ele foi falar lá com o Chico de Campo, e tinha o filho dele, era um sábado, e ele disse para o patrão, olha, nós viemos aqui agora, estamos aí, o senhor me dá um pedaço de terra, senão nós vamos embora. Então, olha, vocês querem terra? Queremos. Então, segunda-feira tem um engenheiro aqui na fazenda, já vai medir a minha fazenda e vai dar um pedaço de terra para cada um de vocês, de acordo com o crédito que vocês têm na fazenda. Mas então, ele não deu, então ele vendeu. Deu mesmo? Deu em troca de dívida que ele tinha, porque ele devia, né? Então, eu lembro sempre, o meu avô dizia que ele tinha que ver 21 conto, era conto naquele tempo, né? Aí ele deu um pedaço de terra para toda a família italiana. Aí eu acredito que foi a primeira reforma agrária feita no Brasil, foi aqui em Salto Grande. É a primeira, senhor? É, porque nunca se via dizer que havia alguma reforma agrária, né? No Brasil? Isso. No Brasil. De modo que então ele pediu terra e o patrão cedeu. Deu um pedaço de terra para cada família, de acordo com o crédito que eles tinham. Aí as italianadas começaram a vida dele aí no meio do mata virgem, né? Construir sua casinha, né? Cada família com seu pedaço de terra? Um pedaço de terra. E aí então cada um construiu sua própria casa, mas eles mesmos fabricavam tijolos. O Chico de Campo tinha uma olaria, então lá na olaria do Chico de Campo eles fabricavam tijolo para construir as casas deles mesmos. Foi uma luta danada, né? E contar um pouco do pai do senhor, senhor Onofre. Nós falamos do avô do senhor, depois da geração do pai do senhor, e depois da vida do senhor. Exato. Eles vieram, por exemplo, em 87. Meu pai era menino, tinha 12 anos, né? Mas depois que, quando passaram lá no sítio, foi no ano 1899. Foram para o sítio, lá construíram sua casa e começaram a desabravar a mata lá, plantar milho, arroz, feijão, né? Para poder sobreviver. Não tinha comércio, não tinha nada. E a Americana só tinha meia dúzia de casinhas aí, não tinha mais nada. Tinha um armazém e umas par de casas, né? Não tinha nada. O seu Onofre, na opinião do senhor, seu Onofre de Boer, quem fundou a Americana? Bom, consta que os americanos é que fundaram a Americana, mas na realidade eles não trabalharam aqui em Americana, eles trabalharam em Santa Bárbara, porque nenhuma família americana estava ao lado oposto do Rio Quilombo, né? Eles estavam tudo por lado de cá, mas não aqui na Americana, estava aqui pro lado do Pinese, né? do Fresarim, ali que eles estavam. Mas na realidade a Americana não era nada, eles não fundaram nada, só teve o nome Americana, né? Naquele tempo não tinha nada. Então quem fundou a Americana, senhor? Eu acho que foi a família mais italiana que fundou a Americana do que os americanos. Porque aí depois veio mais famílias do exterior, né? Veio aqui mais migrações italianas. Então a Americana cresceu, não era nada, não. Tinha um armazém, tinha umas par de casas, mas eram tudo, não era americano, não. Seu Onofre, mas quando as 27 famílias de imigrantes italianos chegaram em Americana, já tinha pessoas aqui, já tinha que moravam aqui? Tinha que morar, mas era pouco, como eu já disse, tinha uma meia dúzia de família, mas eu não recordo bem o nome. Sei que depois, depois vieram vários, por exemplo, veio o seu Onofre, quem estava aqui em Americana quando as primeiras famílias de imigrantes italianos chegaram aqui, né? Era o Basílio Rangel, que eu lembro o nome. Tinha mais uns outros lá, mas eu esqueço o nome, né? Só eles, não tinha nada.
Quer dizer que tinha só as fazendas, né? A E fazenda os Saldo escravos Grande, já estavam aqui. fazenda Machadinho, né? Fazenda lá onde morava os Toledo, né? Era só fazenda, fazenda grande, enorme. E os escravos já estavam aqui. E já estavam Estavam aqui aqui. nas fazendas, né? Sim, já estavam aqui. Tinha bastante escravo, o Chico de Campo. E o senhor tem ideia assim de quando chegaram, ou quando foram construir essas fazendas, quando chegaram os escravos aqui em Americana? Bom, ali, por exemplo, quando chegaram, os nossos italianos tiveram que morar tudo na senzala, junto com os escravos. Não tinha casa, não tinha absolutamente nada. Depois, então, começou a crescer americano, porque veio mais imigrante, né? Veio várias outras famílias, o Zanaga, o Orlando e o Batistuzzi, né? E o Adame, família Adame, né? Estavam tudo aqui. E, seu Onofre, quando os americanos chegaram aqui mais ou menos 1864, os escravos, as fazendas já existiam? Já existiam os escravos. E as fazendas já existiam. Mas eu me lembro apenas do Francisco de Campo, porque ele sempre comentava, meu pai, né? Inclusive ele tinha o costume de vir visitar, depois mesmo que mudou-se para o sítio. Então os filhos dele vinham sempre visitar papai, gostava muito da família do Boer, né? Seu Onofre, agora a gente gostaria que o senhor falasse mais do senhor, da vida, da sua família, do seu trabalho. Sim. Bom, do seu trabalho para a cidade de Americana. Bom, eu como nasci lá no sítio e crescemos na lavoura, né? Mas a lavoura é uma coisa muito ingrata, não? Como outros amigos meus também, né? Sei dizer, quando foi o ano 1938, eu abandonei tudo, vim para a Americana mesmo, morar na cidade. Aí comecei a montar uma pequena indústria de tecelagem, junto com um primo meu. E fomos assim, acompanhando o crescimento da cidade. E o trabalho do senhor para a comunidade de Americana? Gostaria que o senhor falasse. Eu me envolvi em todas, né? Infelizmente tenho que dizer isso. Não? Por exemplo, não se trabalhava apenas na lavoura da indústria da gente, não. A gente trabalhava também em prol da Americana. Então nós iniciamos... Desculpa. Nós iniciamos a Igreja Matriz Santo Antônio. Eu sou o tesoureiro daquela igreja lá, fui o tesoureiro. Há quanto tempo, senhor? E foi no ano de 49. 1949, começamos a igreja, né? Mas além da igreja, havia também a Santa Casa. Então eu era o tesoureiro da Santa Casa também, né? Que é o Hospital São Francisco. Que é o Hospital São Francisco de hoje. E também me puseram como vicentino. Passei a ser o tesoureiro da Vila São Vicente de Paula. Era 10 mil metros de terra apenas que era lá. Mas depois, quando eu fui tesoureiro, eu com os meus colegas compramos mais uma área do Johnny e construímos as casas, a igreja, a capela que está lá, tudo. Seu Onofre, a família do senhor, o nome da esposa, os filhos, os netos e agora os bisnetos. Agora vem os bisnetos. Bom, eu me casei com 27 anos, com a Antonieta Cia Boer, né? E a família Cia era uma família numerosa, né? Mas era tudo amigos, né? Então, eu me casei em 1935. E minha esposa tem 6 filhos, né? Tudo vivo, graças a Deus, né? Só que em 38 eu me mudei do sítio e vim para a Americana, né? Quem fundou a Americana? Bom, consta que foram os americanos que fundou a Americana, né? Mas eles não moravam no município da Americana. Só uma outra família só, eles foram tudo para Santa Bárbara, não? De modo que quem fundou a Americana, eu acho que foi a colônia italiana.